Olá, meu nome é Camila Aparecida Antunes, eu sou aluna do Instituto de Física de São Carlos, faço parte do grupo de Biofotônica e estou no segundo semestre do mestrado em Física Teórica Experimental. O trabalho que eu vou apresentar é intitulado Mecanismos de propagação do ultrassom no tecido biológico para aplicação na terapia sonofotodinâmica. Esse trabalho está sendo desenvolvido sob orientação do professor Dr. Sebastião Prata Vieira. Para começar, eu vou falar um pouquinho sobre as terapias foto e sonodinâmicas. A terapia fotodinâmica é um procedimento não invasivo utilizado na remoção de células cancerígenas, em especial as células de câncer de pele não melanoma, que corresponde a um tipo de câncer de pele mais comum e menos agressivo. O procedimento envolvendo a TFD está exposto aqui nessa figura 1, e ele consiste na aplicação de uma droga sensível à luz, chamada de fotossensibilizador, seguida pela irradiação de luz na região de interesse. Uma vez sob efeito da luz, os elétrons das moléculas de oxigênio do fotossensibilizador, que se encontravam no estado fundamental, absorvem energia e saltam para o nível energético excitado. O oxigênio excitado interage com as moléculas do tecido biológico, ocasionando na morte celular. A vantagem dessa terapia, em detrimento de outras técnicas para o tratamento do câncer, como a cirurgia, a rádio e a quimioterapia, está no fato de que a TFD é um procedimento não invasivo, o que gera resultados estéticos muito bons, além dela afetar majoritariamente as células que são danosas ao corpo, mantendo a integridade das células saudáveis. Uma importante limitação da TFD consiste na reduzida penetração da luz no corpo humano, devido à atenuação que a luz sofre ao percorrer diferentes camadas do tecido. Isso faz com que a utilização dessa terapia seja eficaz de forma não invasiva apenas para o tratamento de lesões superficiais e não pigmentadas. Aqui na figura 2 a gente tem um esquema da penetração da luz visível no corpo humano, mostrando que essa penetração pode chegar até aproximadamente 3 milímetros. Essa limitação traz a necessidade do estudo e também do entendimento de diferentes técnicas não invasivas para o tratamento de lesões mais profundas. O método alternativo para o tratamento do câncer de pele é a chamada terapia sonodinâmica, que consiste na utilização do ultrassom de baixa frequência e um sonossensibilizador e possui um protocolo de aplicação muito semelhante à TFD, como está exposto aqui nessa figura 3. Na terapia sonodinâmica, também ocorre a injeção de um sensibilizador no paciente, espera-se um tempo para que esse sensibilizador se concentre nas células de interesse, depois desse tempo ocorre a irradiação do ultrassom e a interação das ondas de ultrassom com o sonossensibilizador levam à morte celular. Ao contrário da luz, o ultrassom, por ser uma onda mecânica, atravessa facilmente o tecido biológico devido à sua baixa atenuação. Isso permite que essa terapia atinja tumores mais profundos. Além disso, o ultrassom pode ser altamente focado em pequenas áreas, permitindo maior controle do tratamento. Aqui nessa figura 4 tem um esquema representando que o ultrassom é capaz de penetrar em profundidades muito maiores, chegando, por exemplo, até a região do osso. Apesar disso, ainda não existem modelos capazes de descrever com precisão o comportamento do ultrassom quando propagado no tecido biológico. Os principais efeitos do ultrassom que podem causar danos às células, levando à sua destruição, são o calor, cavitação acústica, efeitos mecânicos e efeitos químicos. A cavitação consiste em um fenômeno no qual as ondas de ultrassom atravessam um líquido contendo microbolhas de gás, que são formadas quando esse líquido é submetido a baixa pressão. As microbolhas se contraem e expandem conforme o ultrassom alterna em períodos de alta e baixa pressão, sendo possível ocorrer a implosão dessas microbolhas devido a essa alternância. O fenômeno de cavitação acústica pode ser classificado como inercial ou não inercial. O caso não inercial ocorre quando as vibrações de ultrassom fazem com que as microbolhas oscilem sem perder sua estabilidade, como está representado aqui nessa parte mais intermediária da figura 5. Já o caso inercial consiste no rápido crescimento das microbolhas, fazendo com que elas não consigam absorver a energia proveniente do ultrassom e implodam após alguns ciclos, como está esquematizado aqui na parte mais inferior da figura 5. Essa implosão gera um aumento muito grande de temperatura nas proximidades e uma grande liberação de energia. Apesar de existirem modelos teóricos capazes de descrever o processo de implosão gerado pela cavitação, ainda não existem modelos que podem prever de maneira precisa parâmetros das microbolhas em função das características do tecido e do feixe de ultrassom. Uma outra alternativa para aprimorar o tratamento do câncer de pele tem sido a terapia sonofotodinâmica, que consiste no uso combinado das terapias sono e fotodinâmica. A terapia combinada é baseada na ativação do sensibilizador através de luz e som,
cuja aplicação pode ocorrer de maneira simultânea ou sequencial. Tendo em vista as características dessas terapias e as limitações delas, o objetivo desse trabalho consiste em compreender e propor mecanismos de interação do ultrassom com o tecido biológico a partir de modelos teóricos capazes de descrever a propagação dessas ondas através de diferentes camadas de tecido. A dependência do ultrassom com a frequência, a intensidade do feixe e as características do tecido vão ser consideradas nesses modelos, objetivando desenvolver uma futura aplicação otimizada no tratamento do câncer de pele através da combinação das terapias foto e sonodinâmica. Para isso, nessa fase inicial do trabalho, a fim de se obter maiores informações a respeito da interação do ultrassom com o tecido, está sendo realizado um levantamento bibliográfico dos estudos já realizados a respeito do comportamento das ondas sonoras no corpo humano, em especial a capacidade de penetração, propagação e a diminuição da intensidade do ultrassom no tecido biológico, levando em consideração as propriedades acústicas das diferentes camadas de tecido. Os artigos analisados são aqueles que estudam a propagação do ultrassom no tecido biológico para diversas aplicações terapêuticas, não só para o tratamento do câncer de pele, tanto através de simulações computacionais, quanto de experimentos in vitro e in vivo. O levantamento realizado até agora envolveu 15 trabalhos, incluindo 2 que já faziam um levantamento bibliográfico anterior de estudos que falavam sobre a propagação do ultrassom no tecido. Os artigos analisados possuíam como palavras-chave ao menos uma das seguintes expressões: ultrasound, sonodynamic therapy, ultrasonic propagation ou ultrasound propagation. Nos resultados obtidos até o momento, foi possível perceber que os artigos que faziam a descrição matemática de um modelo de propagação de ultrassom no tecido se utilizaram de modelos simples, que levam em consideração o decaimento exponencial da intensidade do feixe sonoro com a distância percorrida por esse mesmo feixe, e ele é comumente equacionado como está representado aqui nessa equação. Nessa expressão, o termo Ix corresponde à intensidade do ultrassom a uma distância x da fonte, e 0 corresponde à intensidade do ultrassom na fonte, ou seja, quando x é 0. A letra μ corresponde ao coeficiente de atenuação, que depende da frequência do ultrassom e do tecido, e x corresponde à distância percorrida pelo ultrassom. Aqui nessa tabela 1, tem alguns valores de coeficiente de atenuação para um certo valor de frequência para 4 diferentes tecidos biológicos: a pele, gordura, músculo e crânio. Apesar desse modelo ser simplificado por considerar apenas a propagação e o desvio do ultrassom em uma única direção, ele consegue descrever em uma primeira aproximação a variação da intensidade do ultrassom conforme ele percorre diferentes camadas do tecido. Os intervalos de frequência, intensidade e profundidade de penetração do ultrassom que foram encontrados nos estudos analisados estão representados aqui na tabela 2, e eles mostram que os intervalos de intensidade utilizados foram de 430 mW por cm² até 2 watts por cm², o intervalo de frequência foi de 2 kg a 3 MHz, e a profundidade de penetração obtida foi de até 10 cm. A maioria dos estudos indicam que os efeitos sonodinâmicos ocorrem para ultrassom com frequências entre 1 e 3 MHz e intensidades entre 0,5 e 3 watts por cm². No entanto, também foi possível observar que esses efeitos sonodinâmicos também ocorrem para frequências entre 20 kHz e 0,5 MHz e intensidades entre 430 e 720 mW por cm². Eu vou apresentar agora alguns resultados que foram encontrados na literatura. Nesse primeiro estudo, foi feito um levantamento da intensidade do ultrassom com a distância percorrida e foram analisados 6 diferentes valores de frequência, indo de 0,1 MHz até 5 MHz. Com esse gráfico, a gente consegue perceber que a menor frequência foi a que permitiu uma maior penetração do feixe de ultrassom no tecido. Essa menor frequência é de 0,1 MHz, está representada aqui por essa linha azul escura, e ela mostra que a penetração do ultrassom para essa frequência chegou até 10 centímetros. Esse segundo estudo fez análise da viabilidade das células que foram irradiadas com ultrassom por 10 segundos com uma frequência de 20 kHz. Nesse estudo foi possível perceber que essa frequência de ultrassom é capaz de causar danos celulares, e esses danos, nesse caso, chegaram a 25% da viabilidade das células que estavam sendo analisadas. Nesse terceiro estudo, a gente tem o número de microbolhas em função da frequência e da intensidade do feixe que estava sendo incidido.
Aqui o nosso interesse é que ocorra a ruptura das microbolhas, porque essa ruptura é capaz de causar danos às células. Nesse estudo também foi possível identificar que a menor frequência analisada, que foi de 0,1 MHz, foi a que permitiu uma maior ruptura de microbolhas, e essa ruptura foi maior para intensidades mais altas, que foram de 430 e 720 mW por centímetros quadrados. Para intensidade menor e para frequências maiores, essas rupturas não aconteceram. Com base nesses resultados, foi possível concluir que são necessárias análises de modelos mais elaborados para a propagação do ultrassom no tecido, uma vez que o modelo matemático analisado não inclui outros fenômenos, como por exemplo espalhamento e reflexão. Além disso, as frequências mais baixas, inferiores a 1 MHz, e intensidades mais altas, por volta de 2 watts por centímetros quadrados, se mostraram mais penetrantes no tecido e mais capazes de gerar efeitos sonodinâmicos quando comparados com outros valores de frequência e intensidade. A análise realizada até o momento tem mostrado que, apesar de já existirem estudos que fazem aplicação do ultrassom no corpo humano para as mais diferentes finalidades, a quantidade de estudos teóricos das propriedades do ultrassom no tecido biológico, objetivando a aplicação na terapia sonodinâmica, ainda é pequena. Além disso, nos estudos já realizados, é possível ver que o grande número de variáveis interfere nos resultados obtidos. Essas variáveis, como por exemplo o tipo de sonossensibilizador, tempo de irradiação, intensidade e frequência, acabam dificultando a comparação entre os estudos que já existem. Isso evidencia a importância do melhor entendimento da interação entre o som e o tecido para a elaboração de um modelo padronizado capaz de descrever o comportamento do som através do corpo, a fim de que seja possível elaborar um protocolo seguro para a aplicação do ultrassom na terapia sonofotodinâmica e a aplicação dessa terapia no tratamento do câncer de pele. A elaboração desse modelo padronizado é o objetivo seguinte do nosso trabalho. Aqui estão as principais referências que eu usei na elaboração dessa apresentação. Eu gostaria de agradecer a CAPES pela bolsa concedida, ao Grupo de Ótica, à comissão organizadora da Semana Integrada de Física do Instituto de Física de São Carlos e a todos que assistiram. Muito obrigada!